Segunda-feira, 21 de setembro de 2015. Seja bem-vindo. A gente está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e olha só o que nós preparamos para esta edição. O cuidado com o paciente crítico vai ser tema de um encontro nesta semana em Passo Fundo. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o médico Igor Teixeira. Começa hoje a Semana do Trânsito e para falar um pouco sobre um grupo aqui na UPF que estuda possíveis soluções para o trânsito na cidade, nós vamos receber a vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários. E a gente também começa a semana falando sobre os principais acontecimentos políticos do país no quadro Fatos Políticos, que é apresentado toda segunda pela jornalista Zumara Colucci. Na edição de hoje tem também as comemorações dos 25 anos de atividades do CREAT UPF e ainda percorrer quilômetros, conhecer cidades e pessoas, tudo em cima de uma bicicleta. Esse é o cicloturismo e a gente mostra o passofundense que pedalou por 12 estados brasileiros. Continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. Pelo 8º ano consecutivo, a UPF é destaque no prêmio Melhores Universidades do Guia do Estudante da Editora Abril. Na categoria As Melhores por Área de Conhecimento, a UPF é considerada a melhor do país em ciências biológicas e da terra. O reconhecimento é resultado do trabalho também da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária e ainda do Instituto de Ciências Biológicas. A publicação do Guia do Estudante vai estar disponível nas bancas a partir do dia 16 de outubro. Bom, há muito tempo, envelhecer deixou de ser sinônimo de limitação, certo? Bom, chegar na terceira idade com disposição e com uma agenda cheia de atividades é a proposta do CREAT UPF. E o centro está comemorando 25 anos de trabalho e de incentivo ao envelhecimento saudável. A dona Judita é uma das integrantes mais antigas. Ela participa há 25 anos e é uma das rainhas do CREAT. Uma vida com mais atividade, né? Fora aquele lavar louça, varrer pátio, né? Então, te dá 1001 oportunidades de lazer, de viagens, de amizades. Amizade é muito grande, né? E a consideração que a gente tem pelos colegas, né? O CREAT é o Centro de Referência e Atenção ao Idoso, vinculado à Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UPF. Ele funciona desde 1990 como um espaço de saúde e lazer para a população idosa da região norte do estado. São realizadas cerca de 20 oficinas, entre atividades físicas e socioculturais, para manter corpo e mente ativos. É uma festa comemorando toda essa conquista, né? Porque o CREAT, como centro de convivência para idosos, foi um dos pioneiros do Rio Grande do Sul e do Brasil também. Então é uma história assim, bem presente na nossa região, é um nome muito forte na nossa região em se tratando de cuidar da qualidade de vida e da saúde dos idosos. Na comemoração desses 25 anos de história, os alunos do CREAT realizaram apresentações de dança e coral. Teve também homenagens para os professores do CREAT de Passo Fundo, Carazinho e Lagoa Vermelha, além da apresentação do grupo de danças da UPF. A Regina participa há 5 anos do CREAT e isso é um motivo de orgulho para ela. Dessa maneira eu me mantenho ativa fisicamente e mentalmente através do convívio com outras pessoas, tornando assim a minha nova etapa da vida maravilhosa, integradora, participativa. O Celson foi convidado para participar do CREAT com a esposa há 8 anos e participa ativamente até hoje. Assim você tem que fazer, né, do que ficar em casa. Eu passo o dia inteiro na rua, tá? E ali a amizade, então, não tem explicação.
E é uma turma grande, só eu de homem na turma, agora tem 4. Nós somos em 24. Para a dona Leonilda, o CREAT tem um sentimento especial. Ela faz parte do grupo há 10 anos. O CREAT me deu vida, me deu saúde também, né? Muito interessante, toda semana, quando não consigo mais ficar sem vir. Com o tema Seja Você a Mudança no Trânsito, foi aberta oficialmente a Semana do Trânsito em Passo Fundo. São atividades para conscientizar a comunidade e os motoristas sobre os cuidados com o trânsito. Aqui na UPF, um grupo de estudos realiza encontros todos os meses para discutir possíveis soluções para o trânsito da nossa cidade. Bom, nós convidamos a vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários, professora Bernadette Dalmolin, que também atua nesse grupo de estudos. Professora Bernadette, seja bem-vinda ao Obrigada. PFTV. Obrigada. Quando surgiu esse grupo e com qual propósito? Olha, esse grupo surgiu em meados de 2010, né? E ele surgiu com 2 propósitos centrais. Um primeiro, que é a gravidade no trânsito na nossa cidade, no Brasil, no mundo, mas em especial aqui na nossa cidade. Então, não há quem não tenha vivido na sua família, no seu entorno, uma situação de violência no trânsito, né, de sofrimento, de perdas. Isso é algo comum que preocupa a todos os setores, né? Em especial a saúde, as questões, enfim, que relacionam trabalho, ambiente, etc. E o grupo surgiu no intuito de agregar pessoas que trabalhavam de alguma maneira com as questões do trânsito. Nós temos várias frentes, várias iniciativas, tanto nos órgãos públicos quanto em organizações não governamentais, pessoas que lidam com essa situação, que lidavam com essa situação. E a ideia foi reunir essas pessoas e discutir coletivamente e tentarmos pensar uma proposta para a cidade, né? Porque há necessidade de pensar o indivíduo, mas há necessidade de pensar questões coletivas, políticas públicas, né? Ações conjuntas que envolvem a cidade e que podem trazer à cidade algo diferenciado, de uma educação para o trânsito, né? De um processo que faz com que as pessoas consigam ter essa mobilidade de forma mais tranquila, independente se ela anda a pé, se ela anda de bicicleta, se ela anda de carro. Então, o grupo, ele foi aprofundando o que cada um fazia no trânsito e ele vem agora discutindo possibilidades de como apresentar, como estudar uma proposta que possa ser comum para a cidade, para uma cidade como Passo Fundo, que sofre todos os reveses, né, de uma grande cidade e que precisa se repensar a partir das lideranças locais, a partir, né, do seu município. Bom, para a gente ter uma ideia, participam desse grupo a Brigada Militar, a Secretaria de Segurança Pública, entidades de classes, Guarda Municipal e a UPF também comprometida com o desenvolvimento da cidade e da região. Agora, professora Bernadette, o tema deste ano é Seja Você a Mudança no Trânsito. E o trânsito é feito por todos nós. A gente tem falado muito em ética nos últimos dias e aí é preciso fazer a seguinte reflexão, estamos sendo éticos no trânsito? Qual é a provocação que se pode fazer nesse sentido? Thaís, essa é uma questão muito importante, né? Porque às vezes a gente fala daquilo que é externo a nós e a gente não olha para nós mesmos. Como é que nós lidamos no cotidiano com o respeito, com a dignidade, com a diferença, né? Há a sensação de que quando nós entramos num carro, especialmente, né? Quando nós estamos motorizados, nós acabamos perdendo um pouco esse olhar mais cuidadoso. Então, faz-se necessário nós pensarmos de fato. Eu não quero com isso dizer
que a questão do trânsito, da redução da violência no trânsito seja apenas uma questão individual, mas certamente passa pelo indivíduo, passa pela situação pessoal, né, por um processo de sensibilização e conscientização, aliado a um conjunto de ações que precisam ser pensadas pela cidade, pelos órgãos públicos, né? Queria também fazer uma referência à Câmara de Vereadores, participa ativamente, tem algumas comissões que pensam essa questão. Então, nós todos, o individual e o coletivo, precisam ser pensados. Há necessidade de um processo que perpassa a vida, por exemplo, que tem que ser discutido nas escolas, que tem que ser discutido na saúde, para que nós possamos, de fato, mudar essa compreensão e que cada um de nós possa ter o espaço da cidade, o espaço onde nós circulamos, como um espaço cuidador de cada um espaço pedagógico, né? Um espaço onde cada pessoa possa perceber as diferenças, as diferentes situações que circulam nesse espaço e cuidá-las. Então, é muito importante que haja esse entrelaçamento e é um pouco disso que a gente vem tentando fazer aqui com essas diversas entidades que trabalham em prol da mobilidade urbana. Bom, a gente vai seguir falando sobre esse tema nos próximos dias da semana. Obrigada, professora Bernadette, uma boa semana. Obrigada. A semana é de votações importantes na Assembleia Legislativa. E quem nos traz outras informações, está em outro ponto aqui do nosso estúdio, é a jornalista Zumara Colucci. Zumara. Pois é, Thaís, a semana promete ser tão ou mais movimentada na Assembleia Legislativa do que foi a semana passada. É que os deputados votam amanhã os 2 projetos do governo que aumentam a alíquota geral do ICMS de 17% para 18%, e as alíquotas que incidem sobre combustíveis, telecomunicações, bebidas e cigarros. A possibilidade de aprovação do aumento de impostos é grande. Pelo menos 3 bancadas manifestaram apoio ao governo: PMDB, PSB e PSDB. A condição de temporalidade é a que vai ditar a aprovação dos projetos. A maioria dos parlamentares quer estabelecer um prazo para a vigência das novas alíquotas. Agora, Zumara, o aumento do ICMS é a solução? Esta é a grande questão, Thaís. Nem mesmo o governo concorda que a solução esteja no aumento de impostos. Se os níveis de arrecadação se mantiverem os mesmos, estima-se um incremento de quase 2 bilhões ao ano nas contas do Estado. Mas se a produção do Estado continuar em queda, o resultado do esforço é praticamente zero. E como será a sessão desta terça-feira, Zumara? Para evitar o que aconteceu na semana passada, a presidência da Assembleia Legislativa determinou a distribuição de senhas de forma igualitária para quem é contra e quem é a favor do projeto do governo. E hoje pela manhã anunciou que vai instalar um telão do lado de fora do prédio da Assembleia para que o público possa acompanhar a votação. Nós também vamos acompanhar a votação. Obrigada, Zumara. Boa semana para ti. Boa semana, Thaís. Bom, o departamento tradicionalista do Clube Juvenil foi o grande vencedor da Mostra da Cultura Gaúcha deste ano em Passo Fundo. O clube mostrou durante o desfile os afazeres domésticos da lida campeira. O segundo lugar ficou com o Grupo Cavaleiros do Mercosul e o terceiro com o CTG Fagundes dos Reis. Os resultados foram divulgados ontem à tarde no encerramento da Semana Farroupilha. Bom, a seguir nós vamos falar sobre o cuidado com o paciente crítico. Esse assunto vai ser tema de um encontro nesta semana em Passo Fundo. E ainda percorrer quilômetros, conhecer cidades e pessoas, tudo em cima de uma bicicleta. Esse é o cicloturismo. Nós já voltamos.